Nos últimos meses, um fenômeno tem chamado a atenção nos bastidores do conflito na Ucrânia: o aumento significativo das deserções dentro das forças ucranianas. Com batalhas prolongadas, escassez de recursos e o esgotamento das tropas, cada vez mais soldados estão abandonando suas posições. Mas o que isso significa para o desfecho da guerra? E como isso se conecta com as recentes negociações entre Rússia e Estados Unidos sobre um possível cessar-fogo? Vamos analisar esses pontos agora. Bem-vindo ao canal Diário de Guerra. Aqui tratamos diariamente dos principais acontecimentos mundiais relacionados a conflitos e geopolítica. Já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Relatos de soldados ucranianos descrevem um cenário cada vez mais difícil. Com baixas constantes e uma mobilização forçada, o moral das tropas está em declínio. O governo ucraniano tem endurecido as punições para a deserção, mas os números continuam a crescer, indicando um esgotamento generalizado das forças no fronte. A escassez de armamentos e dificuldades logísticas também pesam. Enquanto o Ocidente continua enviando ajuda militar, a infraestrutura ucraniana está sobrecarregada, dificultando o suprimento adequado às tropas. O resultado? Unidades inteiras enfraquecidas e, em alguns casos, soldados optando por fugir ao invés de lutar. Além disso, muitos dos soldados que foram mobilizados não têm experiência militar adequada para lidar com a intensidade dos combates, tornando-os vulneráveis tanto física quanto psicologicamente. A exaustão psicológica é um dos principais fatores que tem levado à deserção. Muitos combatentes ucranianos estão na linha de frente há meses, sem períodos de descanso suficientes. Isso resulta em um fenômeno conhecido como fadiga de combate, que reduz a capacidade de tomada de decisão dos soldados e aumenta os casos de colapsos emocionais e abandonos de posto. Testemunhos de soldados desertores capturados indicam que o medo e o desespero são fatores preponderantes para a deserção, especialmente quando percebem que suas chances de sobrevivência são mínimas. Além disso, o recrutamento forçado tem gerado revolta dentro da população civil. Há relatos de agentes ucranianos que obrigam homens em idade de combate a se alistarem, muitas vezes contra sua vontade. Isso tem levado a um aumento de tentativas de fuga da Ucrânia por cidadãos que temem ser recrutados à força e enviados para o fronte sem o devido preparo. Em paralelo a essa crise militar, uma movimentação diplomática começa a ganhar força. Segundo informações recentes, Estados Unidos e Rússia estão discutindo, ainda que de forma discreta, possibilidades para um cessar-fogo. Embora Kiev oficialmente rejeite qualquer negociação que envolva a cessão de territórios, o desgaste no campo de batalha e a pressão internacional podem forçar Zelensky a considerar um caminho alternativo. Os Estados Unidos, principal financiador da defesa ucrânia, começam a demonstrar sinais de esgotamento com seu apoio restrito. O presidente eleito Donald Trump busca evitar o desgaste de um apoio militar contínuo a um conflito sem perspectiva de vitória rápida. A opinião pública americana está se tornando mais cética em relação ao custo dessa guerra, e setores do Congresso americano já questionam a necessidade de continuar enviando pacotes bilionários de ajuda à Ucrânia. Outro fator que pressiona Washington a buscar uma saída diplomática é o fortalecimento das relações entre Rússia e outros países, como China e Irã. A Rússia tem conseguido contornar muitas das sanções impostas pelo Ocidente e continua a obter suprimentos militares e econômicos que lhe permitem manter a guerra, e também consegue burlar as sanções ao gás e petróleo, vendendo aos parceiros Índia e China. Além disso, a narrativa de que a Ucrânia pode sair vitoriosa começa a ser questionada por analistas militares, que veem as linhas de defesa ucranianas cada vez mais fragilizadas diante dos recentes avanços russos e da superioridade numérica e logística russa. Na Europa, o desgaste também é visível. Países como Alemanha e França demonstram sinais de cansaço com a guerra e começam a debater internamente até que ponto devem continuar financiando a defesa ucraniana. Ainda assim, em contraste às recentes declarações de Trump de encerrar a ajuda à Ucrânia, França e Inglaterra cogitam enviar apoio militar direto à Ucrânia, caso um cessar-fogo seja estipulado. Porém, essa atitude pode aumentar a escalada do conflito e colocar a OTAN em uma posição ainda mais delicada. O inverno rigoroso também aumenta a preocupação com a escassez de energia, especialmente entre os países mais dependentes do gás russo.
Isso pode ser um fator decisivo para que líderes europeus pressionem Zelensky a aceitar negociações. Do lado russo, Moscou parece estar adotando uma postura estratégica. Enquanto a guerra consome recursos da Ucrânia e desgasta suas forças, o Kremlin mantém sua posição firme de que qualquer cessar-fogo deve incluir a aceitação de sua ocupação territorial em partes do leste ucraniano. Para Putin, a guerra já garantiu ganhos significativos, e ele dificilmente aceitará um acordo que signifique abrir mão do que foi conquistado até agora. As recentes ofensivas russas também demonstram que Moscou mantém a iniciativa militar. Relatos indicam avanços em algumas frentes e um fortalecimento das defesas nas regiões anexadas. Se a Rússia perceber que a resistência ucraniana está se esgotando, pode aumentar sua pressão para garantir um acordo favorável em negociações futuras. Outro ponto importante é o posicionamento da China. Pequim tem mantido uma postura ambígua, apoiando economicamente a Rússia, mas evitando um envolvimento militar direto. No entanto, se os Estados Unidos intensificarem seu apoio militar à Ucrânia, é possível que a China amplie sua cooperação com Moscou, aumentando ainda mais a complexidade do conflito. O aumento das deserções no exército ucraniano pode ser um indicativo de que a guerra está atingindo um ponto de ruptura. Enquanto soldados perdem a vontade de lutar, os bastidores da diplomacia se aquecem. Será que estamos vendo o prelúdio de um cessar-fogo? Ou a Ucrânia tentará resistir até o último soldado? A verdade é que o conflito chegou a um estágio em que todos os lados estão sentindo o peso da guerra. A Ucrânia enfrenta dificuldades crescentes para manter sua defesa. Os Estados Unidos lidam com pressões políticas internas, e a Europa teme um impacto econômico prolongado, e a Rússia busca consolidar suas conquistas sem grandes concessões. No fim das contas, a questão central permanece. Haverá um cessar-fogo nos próximos meses ou estamos apenas diante de mais uma fase do prolongado conflito? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre essa possível mudança nos rumos da guerra. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais análises sobre geopolítica e conflitos globais.